Boa noite de novo. E então, como é que foi a leitura? Onde está o elo? Onde está o elo de ligação? De ligação? O Gênesis com o elo. Ah! Agora tem que prometeu, tem que cumprir, né? Então vamos lá. A primeira ligação, a mais geral, entre o Gênesis e o Otelo, é que o Gênesis é o primeiro livro, certo, da Bíblia. E a Bíblia, certo, como escritura sagrada, existe uma diferença entre uma escritura sagrada e uma obra de literatura. As escrituras sagradas, elas servem como instrumento de fundação da mentalidade de um povo inteiro, às vezes de civilizações inteiras que abrangem vários povos. No caso da Bíblia, de uma civilização que abrangeu algumas dezenas de povos. Está claro isso aí? E a obra toda do Shakespeare não é senão uma expressão literária dessa mentalidade formada pela Bíblia. Quer dizer, a obra do Shakespeare, ela tem um efeito no mundo ocidental, especialmente na Inglaterra, evidentemente, de renovação da mentalidade bíblica. Mais para frente, quando a gente estiver interpretando o próprio Gênesis, a gente vê as ligações mais diretas. Tá bom isso aí? Então, para vocês terem uma ideia, então, por exemplo, o tema, o enredo do Otelo, está todo na historinha da serpente no Éden. Não é isso? Sim, porque tem um sujeito que tem uma coisa boa, e tem um outro que chega lá no ouvido dele e começa a falar, se você não é bem assim, faz tal outra coisa que a sua vida vai melhorar ainda. Exatamente. E água serpente, né? Toda esse enredo já estava lá. Quais foram as dúvidas e problemas, ou a opinião de vocês sobre o Gênesis? Ele estava me falando que, logo no começo, vocês decidiram anotar algumas dúvidas e questões. Bom, primeiro eu queria perguntar, assim, eu nunca tinha lido, mas eu tinha ouvido falar bastante de eu, e oficialmente, pode levar a sério ali todas as coisas figuradas, exatamente, não é bem assim. Vamos ver não é isso, não coisas assim. Como é que isso deve ser encarado? De fato, Como é que isso deve ser encarado? Em primeiro lugar, é que o Gênesis não tem como ser lido à letra. Não é que você não deve, é que você não tem como fazer isso. Então, para começar, certo? Os fatos narrados na Bíblia, no Gênesis, certo? Estão tão distanciados historicamente da gente, que você não tem nenhum instrumento de comparação para verificar a literalidade daquilo. Então, não teve nenhuma testemunha à origem do universo. Não é isso? Não teve também nenhuma testemunha à origem da espécie humana. Os primeiros seres humanos já morreram há muito tempo e eles não deixaram nada para nós, exceto nossa carga genética. Isso é tudo que eles deixaram para a gente, foi a gente mesmo. Não é isso? Então, para você ler, certo, um relato, uma narração de fatos, e você verificar a literalidade daqueles fatos, o que você precisa? Você precisa de instrumentos de comparação. Quer dizer, ou outros relatos dos mesmos fatos, não é isso? Certo? Ou provas, objetos físicos que restam ainda daquele momento. Não é isso? Esse é o único jeito de avaliar se um relato literal é verdadeiro ou não. Certo? A não ser que a gente use, certo, a expressão sentido literal num sentido amplo, como foi feito pela tradição da igreja, pelos santos padres e pela escolástica. O sentido literal, ele também é expresso de modo simbólico. Quer dizer, sentido literal para os escolásticos significava simplesmente o sentido do texto que se refere aos fatos, o que aconteceu. Mas você não precisa necessariamente, eles dizem, o sentido literal não se expressa, certo, literalmente. Ele se expressa também simbolicamente. Então, por exemplo, eu tenho lá os 6 dias da criação. Então, qual o sentido literal dos 6 dias da criação? Isso aqui é a origem do mundo, a origem das coisas que existem no mundo. Pois é, não dá para saber se era um dia de 24 horas, certo? Ou não. É 365 dias, também não dá para saber.
Obviamente que não, né? Certo. Pois é, eu não sei. O obviamente que não, a gente também não sabe. Então, por exemplo, para a gente dizer não, obviamente não, certo? O que está implicado nisso daí? Então, que significa que as leis físicas e naturais, tais como a gente as conhece hoje, permaneceram sempre as mesmas no decorrer do tempo. Vocês perceberam isso? Suponha que há 20 milhões de anos atrás, as leis físicas eram diferentes. Claro, não existe nenhuma razão para a gente levantar essa hipótese seriamente. No entanto, isso é uma possibilidade cósmica. Exatamente. O que são as leis? O que são as leis da física ou as leis naturais? É simplesmente o quê? São simplesmente as normas regulares que a gente observa nas coisas naturais. Há quanto tempo a gente as observa sistematicamente para ver como o universo funciona? 100 e poucos anos? 200 anos? Então, suponha que há 30 mil anos essas leis operassem de maneira diferente. Isso é algo que a gente só vai poder saber se a gente ficar observando o universo sistematicamente pelos mesmos métodos durante 30 mil anos. Aí os cientistas de daqui a 30 mil anos vão dizer, olha só, a regularidade da natureza era diferente há 30 mil anos atrás do que é hoje. E aí eles vão descobrir novas leis físicas. Eles vão começar a investigar quais são as leis físicas que regem essa mudança na regularidade das leis físicas. Não precisa nem ir há 30 mil anos. Quem tem 50 já sabe que quando era criança a natureza se comportava... Exatamente. Então, por exemplo, recentemente, na história da física, a gente tem um caso de percepção disso. A mudança. Exatamente, a mudança da física clássica ou newtoniana para a física relativista foi assim. Você pega lá, na descrição que o Newton faz do universo, ele fala que tem certas leis do movimento. E essas leis operam assim, 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 e tudo funciona assim, 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 assim. Não é isso? Aí, bom, é relativo. Descobriu, num contexto assim, essas leis funcionam assim. Num outro contexto maior, elas funcionam de outro jeito. Percebe? Então, você mudar a escala de tamanho dos objetos, a escala de velocidade dos objetos, mudou as leis físicas. Suponha que, então, no decorrer do século, os cientistas descobriram também. Se você mudar a escala de tempo, mudou as leis físicas também. Qualquer uma das escalas envolvidas muda a lei. Muda a lei. Então, nem isso a gente não tem como dizer, não aconteceu assim, os caras não viviam 900 anos. Não sei. Então, quer dizer, essa resolução divina, aí pode estar expresso como resolução divina, simplesmente, vamos dizer, um mecanismo natural de mudanças psíquicas. Então, isso quer dizer o quê? Que essa literalidade, quer dizer, o sentido literal do Gênesis, quer dizer, quais são os fatos que deram, como se deu a origem do universo, a origem da humanidade, não tem como ser comparada com outros fatos da época. Só tem um jeito, quer dizer, só tem um método de investigar o sentido literal do Gênesis, que é compará-lo com o estado do mundo e da humanidade hoje. Não é isso? Então, por exemplo, São Tomás de Aquino, quando ele vai interpretar o Gênesis, ele faz uma interpretação do sentido literal do Gênesis. Ele fala, o Gênesis é o relato da origem do mundo e da origem da humanidade. Aí ele parênteses. Como é o mundo? O que existe no mundo? No mundo existem coisas assim, 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 assim. Isso é o que existe. Ele faz uma lista do que existe. Ele, olha, se aquele relato é verdadeiro, ele deve relatar a criação de cada uma dessas coisas. A origem de cada uma dessas coisas. Então, por exemplo, ele fala, olha, no mundo natural existem as naturezas espirituais e imortais. Quer dizer, existe a inteligência. A inteligência é abstrata e imortal. Aí ele fala, quando Deus fala, no primeiro dia Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez, ele fala, essa luz aí é a natureza intelectual imortal. Então, a primeira coisa que a gente listou que existe no mundo, Deus já criou ali, ó. No segundo dia Deus, passa-se um firmamento no meio das águas, que separe as águas superiores das águas inferiores. Aí São Tomás fala, isso aí se refere à alma. O firmamento significa a alma, que pode se voltar tanto para baixo quanto para cima. A alma pode seguir em sua inclinação fundamental, tanto a natureza espiritual, a natureza da inteligência, quanto a natureza corporal.